Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje gravando mais um episódio de podcast no The Hub. É muito bom contar com vocês. A gente está ganhando corpo aqui, esse sonho de poder convidar pessoas legais e bater um papo sobre direito, sobre inovação, sobre carreira, mudanças. E hoje, uma convidada muito especial, estivemos juntos na Fenalol 2023, Paula Nogueira. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigada, Rui. Eu estou aqui hoje, na verdade, conhecendo esse espaço aqui maravilhoso que o Rui fez. Estou realmente assim surpresa e com a estrutura que ele montou, com a forma como que as coisas estão indo aqui. Acho que convido a todos vocês que tiverem a oportunidade também de virem, conhecerem, ver os projetos que estão sendo lançados. Eu acho que está super em dia com a evolução do direito, com a questão da gente trazer mais informações mais didáticas relacionadas ao conteúdo jurídico. E vocês estão de parabéns. O evento está muito bacana, o lugar. E tenho certeza que vocês vão ser sede de vários eventos aqui ainda. Obrigado, muito obrigado. Então, bem, a Paula já fez algo que eu faço no começo, que é convidá-los a conhecer o The Hub. Esse espaço, pessoal, ele não é só um espaço digital, a gente não está aqui alugando um espaço podcast, é o nosso espaço, fica no Butantã, em São Paulo, e é um espaço aberto, um espaço que você, advogado, advogada, escritório de advocacia, membro do Ministério Público, do Judiciário, não interessa, se você se relaciona com o direito de alguma forma, se o tema transformação digital jurídica, se o tema de inovação, inclusão social é pertinente para você, venha conhecer o The Hub, é gratuito e você tem espaço aqui para gravação de podcast, fazer eventos, bem, é super legal. Agora, vamos lá. Paula, você tem uma carreira já... Apesar de aparentar muito nova, você tem uma carreira extensa no direito, né? Uma carreira que começa ali no começo dos anos 2000, pelo que eu vi. E passou por escritório de advocacia, por grandes consultorias, né? Como a Ernst Young, escritórios focados, como Batista Luiz Advogados, atuou com indústria de alimentos e agora você fez uma mudança mais recente. O que eu queria para começar a situar ao nosso público, como é que foi? Fala um pouquinho, né, dessa sua carreira, como é que você foi, como é que você começou na advocacia, para onde você foi evoluindo e onde você está agora? Bom, primeiro agradecer que eu pareço muito nova, mas realmente aí, obrigada pela parte do muito nova, mas já estamos no mercado aí faz bastante tempo. Eu acho que eu realmente trilhei uma carreira aí nesse tempo todo bastante diversificada. Eu iniciei realmente no começo dos anos 2000. Eu trabalhei desde o início de faculdade, então realmente assim, eu fiz estágio num escritório que chamava Pires de Oliveira Dias e Tipulo, que já nem existe mais no mercado, hoje já se fundiram. Eles estão, metade da turma está com Pompeu Longo, a outra metade está com Zucker. Mas começo a minha carreira depois de formada na Ernst Young, né, uma das Big Four empresas de auditoria, focada no departamento de societário. Tá? E aí começo a minha primeira transição. Então, assim, saio de um estágio de escritório, passo aí para uma empresa de auditoria e consultoria, que é a Ernst Young. De lá, migro para a minha primeira empresa, vamos assim dizer, que é a Hera Heidelberg do Brasil. Era uma empresa, uma multinacional alemã que mexe com máquinas gráficas de grande porte. E durante esse período, depois eu passo 10 anos em escritórios de advocacia boutique, que foi um período em que eu tive aí entre o Batista Luz e o Franco Advogados. Então eu falo que realmente acho que eu tive uma carreira muito diversificada desde o início, até por sair de empresa para escritório, para empresa de auditoria. E esse período de 10 anos também dentro dos escritórios foi um período muito rico. Esses escritórios, eles eram focados assim um pouco em mercado de internet. A gente, na época, trabalhou muito com startup de mídia digital. Acho que foi aquele início do boom da internet. Do e-commerce? De e-commerce. Não diria talvez no mundo, mas no Brasil. Uhum. Então, várias dessas plataformas, Rui, que naquela época tiveram assim, em ebulição. Não sei se vocês se lembram, tinha um Clicon, que tinha aquelas compras coletivas, você compra 10 e ganha um desconto. Groupon. Peixe Urbano. Então, assim, vários desses projetos todos que na época eram, assim, super sensacionais.
Exatamente, com um boleto, que você pegava um boleto lá e você tinha desconto. Então, assim, acho que... É aplicativo, né? Era página web. Você não tinha um aplicativo ainda na época. Na época não era um aplicativo, realmente Era uma página. mesmo. Você imprimia o cupom. Você imprimia o cupom, tinha um código e você ganhava os descontos. A gente participou muito desses modelos e vamos chamar assim, talvez o primeiro modelo disruptivo de comércio, né? Assim, o primeiro modelo disruptivo de comércio de uma forma diferente. E acho que desde aí a gente estava presente, criando a questão societária das coisas, criando a regulamentação de uso do site. Naquele momento ainda nem se falava em LGPD, esse tipo de coisa, mas assim, tinha os termos de uso, termo de privacidade, ainda um pré-projeto de tudo que vinha pela frente. Então, isso também acho que foi um período maravilhoso da minha vida, porque foram várias as estruturas, vários os projetos em que a gente pôde trabalhar e ajudar. E, na sequência disso, eu vou para a Vigor. Aí, de novo, né, uma coisa super diversa, de uma pessoa que estava super focada em operações de M&A de empresa de startup de mídia digital. Minha carreira foi sempre um pouco mais pautada na questão de consultoria, né, operações de M&A, contratos. E aí, vou para a Vigor, caio nesse mundo de indústria de alimentos. Mais tradicional, imagino. Completamente tradicional, uma indústria, né, completamente diverso, aonde que na verdade começa a ter interação aí com todas as áreas do direito que você não tinha, porque aí vamos tocar trabalhista, civil, até todo tipo de contencioso, fiscal, consumo, compliance, enfim, o guarda-chuva da Vigor era imenso, assim, inclusive já cheguei a comentar com você, ficava até com regulatório de alimentos aí, que foi desses últimos tempos, as pessoas que estão mais próximas do mercado de alimento e podem acompanhar, a gente andou passando talvez o maior desafio já enfrentado em todo esse quesito, porque a gente teve a grande mudança da tabela nutricional, onde a gente precisava refletir isso em 100% dos rótulos das indústrias de alimento. Então, você imagina, a gente tinha 2 anos para toda a indústria de alimento trocar os rótulos e se adaptar à legislação. Com certeza, o maior desafio já enfrentado nesse setor, mas, graças a Deus, vencemos, sucedemos, mudamos tudo dentro do prazo, mas os desafios foram inúmeros. Que interessante. E eu imagino, como você falou, você começa a sua carreira na área jurídica, como muitos de nós, começou como estagiária de escritório de advocacia, Exato. né? Depois você migra, aí a carreira já começa a ficar diferente, você migra então para uma das Big Fours, e eu imagino então você vai ali alçando, né? Conquistando, vamos dizer, posições. Você navegou, estava como diretora jurídica, e agora mais recentemente você está mudando para outro grupo muito tradicional, que é o Grupo Edson Queiroz, que tem uma atuação também em setor de alimentos, mas outros setores de consumo, como gás, e também como diretora jurídica. Então, que é um dos cargos mais altos dentro, vamos dizer, da carreira jurídica privada, né? E quando você olha para departamentos jurídicos, né? Você não tem... difícil virar sócia, porque o direito só é core business de uma única indústria, que é o escritório de advocacia. Nos outros, nós atuamos como um grande back-office, um importante back-office, né? Mas como área de suporte. Então, você chegando aí no topo da sua carreira, já em 2 indústrias diferentes. E como é que foi isso? O que você acha que te diferenciou? Porque esse topo da pirâmide é uma pirâmide, então não quer dizer que todo mundo que começa como estagiário chega lá. Quer dizer que é possível, né? Então, o que você imagina que foram destaques na sua carreira para isso? Eu acho que tem uma série de coisas assim que se a gente pudesse voltar no tempo, que a gente poderia ter feito diferente, ter antecipado, mas acho que uma das grandes diferenças que eu tenho realmente é ter tido uma carreira bastante diversa, ter tido a visão dos 2 lados da mesa, né? A pessoa que já esteve sentada no escritório de advocacia atendendo empresas, o advogado que já teve ali na parte técnica é muito diferente, talvez, do perfil do advogado que ele a vida toda teve dentro de empresa. A gente trabalha dessa forma, você sabe disso, eu acho. E nesse sentido, o que eu falo? A gente sabe aonde é a dor do líder jurídico da empresa. Porque a gente já atendeu de outra forma, a gente sabe onde é que faltam dados, aonde faltam assessorias. Então, o que eu sinto é que eu acho que uma diversidade de carreira te dá uma visão muito mais ampla
do problema e da solução jurídica de maneira geral, e se você consegue se sobressair disso aí, talvez de uma forma, colocando seus pensamentos de uma forma mais clara, trazendo soluções de uma forma mais inovadora, acho que criando projetos que satisfaçam, porque como mesmo você disse, né, o direito só é o core business no escritório de advocacia. Em qualquer outra indústria que você for trabalhar como diretor jurídico, como head de legal, você está ali como um grande back-office. As pessoas, eles querem ver números, estatísticas. Eu acho que aí é um pouco desse trabalho que vocês fazem aqui, que o direito está passando por essa transformação, né? De trazer números, de trazer estatísticas, de trazer valor de provisão, de trazer o que a gente gera de economia, ou o que a gente gera de gasto, porque no final das contas, o core business de toda a indústria é venda, é serviço, é gerar profit, é gerar dinheiro, é gerar lucro. Então, assim, acho que é interessante, talvez seja isso, realmente, é trazer uma nova visão do jurídico para dentro das indústrias. Essa diversidade, então, que você contou, pessoal, acho que a gente já pode ir tomando nota daqueles pontos que a gente sempre faz em relação a carreiras, né? Boa parte do nosso público é formado por jovens advogados, advogadas, bacharéis, alguns estudantes. E também, assim, e mesmo um advogado que já está mais avançado na sua carreira, o advogado, o operador jurídico, e que continua jovem de ideias, né? Então, essa questão sem etarismos aqui, do ponto de vista que você pode, não interessa de 40, 50, 60 anos, tudo é possível de mudar, né? Falando nesse outro aspecto, além dessa diversidade, então o primeiro ponto a gente viu aqui a diversidade, ter a visão do escritório, a visão do departamento jurídico, então para mim isso é muito importante, porque além dessa diversidade nas carreiras jurídicas, é o que você falou também agora de outro ponto, e se você puder comentar nesse sentido, você falou número, estatística, o resultado, então me parece que além do conhecimento, e isso você não aprendeu na faculdade? Eu acho que não, né? Claro que não. A pergunta era retórica, mas não, a gente sabe que não aprendeu. A gente sabe que não aprendeu na faculdade, né? Mas foi importante na sua carreira, imagino, e nessas posições, sem dúvida. Com certeza. Eu acho que nós, né, estamos assistindo aí, acho que uma grande transformação digital do direito. A gente tem visto aí uma quantidade gigante de startups, de escritórios, de pessoas trabalhando e oferecendo produtos no mercado, sistemas, porque uma vez que você está numa empresa que você tem 9 mil processos, você não dá conta de coordenar isso mais com Excel, como se fazia na época que eu comecei a trabalhar, apesar de parecer nova. Então, hoje em dia, realmente, a gente precisa ter uns sistemas automatizados, fluxos, né? Você ainda está sendo generosa, né? Um pouquinho. O estágio foi em 2001, então a gente tinha fax e tinha as fichas. Sendo fórum com as fichinhas. E aí depois, os escritórios mais modernos tinha Access, ou tinha algum outro sisteminha, ou o próprio Excel, que você passava limpo as fichinhas. Você imagina hoje, para a gente conseguir sentar e dar uma visão do direito em números, porque o que nós estamos falando, no final das contas, as pessoas querem ver quais são os números do direito. Quanto você tem, o seu tamanho de provisão, onde você gasta, quanto tempo dura, qual que é a perspectiva de desembolso. Isso é uma das coisas que a gente que está do lado de empresa aqui, todo final de ano eles vêm e falam assim, qual é a sua provisão que você precisa para o ano que vem? Então, assim... Já é o segundo critério de diversidade que a gente está usando. Você usou o primeiro, que foi a diversidade dentro da própria profissão, ou seja, divisões do direito, uma visão do direito pelo ponto de vista do escritório, outra visão do direito pelo ponto de vista, né, do departamento jurídico. Agora a gente está falando de diversidade de conhecimentos aplicado ao direito. Aplicado ao direito, eu acho que você expor o que é o jurídico numa mesa de operação, né? E aí a gente vai fazer essa tradução em números. Então, basicamente, pessoal, uma outra forma da gente falar isso é um conceito que vocês também já conhecem, que a gente fala muito aqui, que é a jurimetria. Então, a jurimetria... No Brasil houve uma confusãozinha nesse conceito de que achava que era só aquilo que está relacionado a uma espécie de uma captura e visualização de dados dos tribunais. Deixa eu deixar claro, não tem nada a ver com isso. É isso também, mas é muito mais. É basicamente a aplicação de métodos quantitativos e estatísticos ao direito. Ou seja, é quando você pega uma carteira e você começa a analisar essa carteira por benefício econômico, por custo evitado, por ticket médio de acordo, entre outras, né? Situações até bem mais complexas do que essa. Então, acho que esse conhecimento aqui, fecha aí, é fundamental. E eu lembro que no nosso painel da Fenalol, a gente estava ali falando na vertical de legal design. E aí é um outro conhecimento também que a gente pode aplicar ao direito, esses conhecimentos de design gráfico? Acho que com certeza. Acho que cada vez mais a gente tem visto, né, as pessoas utilizarem o design gráfico para tentar explicar a juridiquês
Nossa, o advogado ele fala, acho que por um determinado período até achava bonito falar muito difícil, em que as pessoas não entendiam exatamente, só o advogado entendia. E hoje a gente vai indo numa corrente completamente ao contrário. A gente percebe, quase um rito de iniciados, assim. É quase isso mesmo, é quase uma birra de um menino desobediente, né? Porque hoje a gente percebe que as pessoas que se destacam, o que elas estão fazendo? Elas estão trazendo conhecimento jurídico para todo mundo, de uma forma mais leve, mais fluida, aonde isso precisa chegar com clareza com todo mundo. E aí, acho que entra totalmente a questão do legal design. Acho que por que a gente está com essa questão do legal design tão em evidência hoje em dia? Porque os juízes pegam aquelas petições de 25 páginas, escrito com palavras... Ninguém quer ler, aquilo não chama atenção, aquilo é chato. Você traz alguma coisa que, na verdade, você consegue trazer uma atenção de uma forma diferente, com mais gráficos, com desenhos, com uma forma mais simples de entender, você já chama uma atenção de uma forma diferente. A gente, dentro de empresa, né, Rui, você que atende bastante gente, aí você sabe, às vezes a gente precisa ter política de contratos, cartilha de compliance, política de comportamento, uma série de coisas. Na hora que você traz esse tipo de coisa de uma forma mais ilustrativa, mais lúdica, por mais que todo o contexto... Mais simpática. Mais simpática, e todo o conhecimento que precisa estar lá, ele é jurídico, ele é sim, mas ele está simplesmente sendo transmitido de uma forma mais fluida. Isso faz toda a atenção, a pessoa para ler, a pessoa para entender. Eu acho que uma coisa interessante que a gente chegou a fazer também, já na minha carreira, a gente tinha, na Vigor, onde eu trabalhava, a gente tinha muita planta industrial, né? É uma indústria de alimentos. E a gente colocava nas fábricas também as cartilhas com QR Code. Então, a pessoa simplesmente ela ia lá. Celular hoje em dia qualquer pessoa tem. Abre a câmera, você bate no QR Code e ali você acessava a cartilha. A cartilha de como se portar, a cartilha de compliance ou a cartilha de contratos. Enfim, o que fosse necessário para aquele estabelecimento que a gente entendesse que fosse comum. Acho que isso traz uma outra interação das pessoas com o direito. Sem dúvida. Então, aqui a gente está falando desse segundo ponto de diversidade de conhecimentos aplicados ao direito. Você está vendo, então, que esses diferenciais de carreira, esses diferenciais de posicionamento, né? Então, visões do direito, depois, quando eu conheço o direito, não é só mais um conhecimento jurídico, mas é um conhecimento de gestão, de fluxos, de processos, não do processo judicial, imagina, mas de conhecimento de processo das coisas, né? De procedimentos, de projetos, e aí também como você comunica. Então, acho que o Visual Law e o Legal Design, direito visual, podem entrar nessa área no aspecto da comunicação. Como você estabelece essas condutas de comunicação é muito importante, porque senão a gente faz tudo isso, a gente garante o direito do seu ponto de vista formal, mas a gente não consegue do ponto de vista prático. Exato. Porque ele fica inacessível, ele fica incompreensível. Desde de comunicação, que eu acho que é esse o ponto que a gente percebe hoje, que a coisa está evoluindo cada vez mais rápida. De que o conteúdo jurídico seja fluido, né? Seja simples, que ele chegue no conhecimento de qualquer pessoa e não só fique entre os advogados conversando palavras de juridiquês que só eles sabem o que se determinam. Acho que realmente essa questão do legal design, ela veio para ficar. Eu não imagino... E ela veio para ficar e as coisas estão evoluindo muito rápido, né, Rui? Acho que cada vez se superando mais. Sim. Eu acho que vem muita mudança pela frente. O que eu tenho observado é que a mudança está acontecendo muito rápido. E eu enxergo todas essas mudanças como muito boas. Eu enxergo elas como disruptivas. Acho que é o perfil do advogado hoje que se destaca. Ele é diferente do perfil do advogado que se destacou há 30 anos atrás, né? Realmente são pessoas mais fluídas, são pessoas que têm que trazer essa comunicação de uma forma generalizada para que todas as pessoas entendam. E as coisas estão evoluindo realmente, eu acho, muito rápido. Perfeito. Ainda na vertical de diversidade. Então, diversidade da carreira jurídica, né, os dois lados, isso ajudou você, essa diversidade do conhecimento, de outros conhecimentos, ou seja, da interdisciplinariedade aplicada ao direito. E pelo que eu acompanhei um pouco do seu currículo, da sua carreira, eu queria chamar uma outra diversidade, que seria um ponto mais ligado à diversidade social. Eu vi que você participou diretamente, né, de alguns eventos que eu considero aqui bem interessantes, né? Foi sob a sua liderança e gestão que a Vigor ganhou o selo Amigo de Catador, por exemplo. Então eu imagino que aqui a gente está falando de uma outra diversidade. E você também teve um trabalho, né, uma atuação em assessoria jurídica pro bono para Impacto, que é uma organização sem fins lucrativos que visa a prevenção e erradicação do trabalho escravo. Então,
Como é que você imagina que esse outro aspecto da diversidade, aí, imaginando, acho que agora o ponto de vista da inclusão social, também foi importante para sua carreira? Acho que com certeza. Assim, eu vou começar a te responder isso aqui, até te falar de alguns outros trabalhos também que a gente fez nessa linha. Você sabe, eu desde o início da minha carreira sempre me preocupei em estar atento nesses comitês, em grupos de estudos. Então, assim, eu venho nisso muito desde cedo. Lá atrás, no início, o CESA ainda existe hoje, né? O CESA, ele é um centro de estudo das sociedades de advogado, onde se criavam comitês para estudar determinados temas. Eu acho que logo no início da minha carreira eu já entro nisso e a gente começa a se aprofundar realmente no estudo. Era uma troca com vários escritórios grandes e renomados que tinham ali, onde a gente trocava ideia sobre adaptação de legislação, sobre o que ia acontecer. Eu saindo do CESA depois, eu também me dedico um período da minha vida ao comitê de societário da OAB, que o societário realmente é a maior parte da minha formação, da minha carreira jurídica é baseada em societário. O CESA, pessoal, só para, acho que, me corrija se eu estiver errado, é o Centro de Estudo de Sociedade de Advogados. Exato. Perfeito. Vai lá. É isso mesmo. E aí depois vou para esse comitê societário da OAB. Tá? Logo na sequência, eu participo de um escritório onde a gente começa a fazer muito trabalho pro bono, pro Impacto. O Impacto era uma associação que decorreu do nascimento do Pacto Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. Eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar naquele momento em que me apresentam o Impacto pela primeira vez. E é, obviamente, uma fundação sem fins lucrativos, onde a gente chegou a desenvolver vários trabalhos e parcerias com ele, sempre com esse fim de erradicar o trabalho escravo ou o trabalho análogo à escravidão aqui no Brasil. Então, acho que aqui, de novo, essa questão social muito forte e essa preocupação também, né, com o ser humano, do como o ser humano está sendo tratado no trabalho, de tentar manter sempre o mínimo de qualidade possível. Essa associação segue, tá? O Impacto existe até hoje. O que eu vejo é que, na verdade, ele vem criando corpo no decorrer dos anos. Eu acho que há 10 anos atrás, quando a gente começou a trabalhar com ele não tinha tanto corpo como o que ele tem hoje, mas a gente sabe que hoje existe um trabalho super sério feito disso. Os governos, inclusive, divulgam, né, voltou de novo a publicidade daquela lista suja de empresas que tem algum tipo de trabalho escravo ou análogo à escravidão. Isso traz uma imagem super negativa para as empresas. Sem então, dúvida. Acho que é uma coisa que a gente tem que estar super preocupante, porque, assim, não só a questão da imagem da empresa, mas da própria reputação do nome de a empresa que está vinculada com qualquer tipo de trabalho desse jeito, né? E, na sequência, depois de já estando na indústria de alimentos na Vigor, tenho uma participação como vice-presidente na BIA e também cheguei a ser membro do conselho da Viva Lácteos. São duas organizações aí, a Viva Lácteos, obviamente, focada mais para o mercado de laticínios, né? E a BIA já com um escopo bem maior, uma associação super conhecida, super formada. Associação Brasileira das Indústrias de Alimento, onde as maiores empresas de indústria de alimentos estão ali. Então, assim, uma associação que tem um corpo muito robusto, que está sempre à frente das mudanças de legislações, ela tem muita interação com qualquer tipo de mudança, ela é sempre ouvida, ela é sempre chamada. Tem pessoas de todas as grandes empresas ali que são super bem representadas. Então, assim, a gente sempre fez um trabalho ali no sentido de proteger os consumidores, de trazer as legislações de uma forma mais clara para as pessoas. Enfim, foram experiências, acho que gloriosas, que somam mais uma vez com tudo isso, né? E essas com um fim mais social. Não, muito interessante porque então, a gente falou de 3 verticais de diversidade, né? Mais uma vez lá atrás a gente começou sobre a diversidade do conhecimento jurídico, depois uma diversidade de novos conhecimentos aplicados ao direito, e agora a gente está vendo aqui os aspectos dessa diversidade aplicada à carreira da Paula, né? Valorizando na sua carreira a participação em associações, projetos que fossem, né? Que pregavam de alguma forma a diversidade social, acho o que combate. De uma certa forma a gente falou tanto, eu até esqueci de comentar com vocês da ANCAT, que foi o que a gente falou. O da ANCAT também, pessoal, foi um projeto super interessante, tá? A ANCAT é a Associação Nacional dos Catadores, tá? E o que a gente acontece? Por ser empresas que colocam embalagens não recicláveis no mercado, se existe uma obrigação de se reciclar um percentual dessas embalagens. Isso, na verdade, é decorrente de uma legislação, e a gente chegou a ganhar um prêmio durante aquele período em que a gente participou. Por quê? Porque nós batemos a meta, tá? A gente super se dedicou e a gente realmente bateu a meta de reciclar, colocar no mercado o número de reciclados que a gente tinha colocado já antes.
E agora eu vou. Então, pessoal, acho que essas são as 3 grandes dicas que a gente poderia dar no sentido de diferenciais. Eu acho que, Paulo, com certeza deve ter outras, mas eu tentei amarrar numa vertical, que foi essa vertical da diversidade. Obviamente que a gente também está falando de diversidade de gênero aqui, né? Sim, A Paula, claro. você representa o gênero feminino, então eu imagino que também traz os seus próprios desafios. Quer comentar um pouco sobre isso? Sim, acho que com certeza. Acho que a gente sendo mulher, a gente sabe assim, de todos os desafios que a gente tem para estar cada vez mais na liderança. Recentemente até li uma pesquisa. Se fala-se muito em liderança feminina, em que está crescendo, em direitos iguais, mas, gente, realmente é impressionante como é que o número de liderança feminina nas grandes empresas do país ainda continua muito inferior à liderança masculina. Então, acho que também o fato da gente ser mulher, de estar numa posição de liderança, de precisar tomar decisão, de, né, estabelecer uma diferença entre o seu tempo com a família, eu não sou casada, não tenho filhos, mas eu tenho família, eu tenho pai. Eu acho que a gente... Todas as mulheres têm todo esse desafio aí todo de dar conta de conciliar a sua vida com a dedicação na sua profissão. Então, acho que realmente, assim, a gente vem com uma série de desafios. Acho que devagar a gente vem crescendo, vem conseguindo um papel maior, mas eu acho que nós, enquanto gênero, enquanto mulher, a gente ainda está muito longe de ter uma equidade masculina, principalmente em cargos de liderança. Não é o que a gente se vê, as pesquisas ainda não dizem isso. Uhum. Oxalá esse movimento mude, né, por um amadurecimento do mercado e... Porque o que eu já vejo uma diversidade maior quando acompanho, né, na área jurídica em especial, nos cargos mais de base, por exemplo. Então, a coordenação... Eu concordo. Gerente, mas quando você realmente sobe para quando começa a entrar em cargos diretivos, sai da gerência, né? Quando vai para a direção, vice-presidência, conselho... A gente muito se fala sobre o tema, mas ainda... pouco se faz. Eu acho que realmente, assim, a gente que está inspirado no mercado jurídico, realmente a gente tem na base, eu acho que realmente a gente conseguiu uma boa diversidade, mas eu acho que realmente em cargos de liderança, muito se fala, mas pouco se faz e a diferença ainda segue. Olhar atento que a sociedade deve ter nos próximos anos, porque, assim... O que eu imagino que deveria acontecer é, no mínimo, a base refletir o topo, né? Nos próximos anos. Então, isso já teve uma mudança muito grande na base, no meio da base, nos cargos de coordenação e de gerência, isso é bem nítido. Assim, aqui onde a gente trabalha, a maioria das vezes, é verdade que a gente acompanha essas posições são até, a maioria das vezes, femininas, seja escritório, seja departamentos jurídicos. Então, assim, se nos próximos anos não houver uma mudança no topo, né, alguma coisa vai estar muito esquisita. Com certeza. Porque antigamente você poderia ainda usar o argumento, mas é porque a base, não sei o quê. E a gente está vivendo, e de fato há um tempo dessa base chegar ao topo. Mas agora, se isso não mudar, aí realmente quer dizer que alguma coisa muito estranha está acontecendo, né? Porque assim, já era para estar, já está mudando, já era para estar mudando, pelo menos ficar cada vez mais evidente isso. Então acho que é um ponto que todos nós devemos policiar de maneira adequada as organizações, né, nesse sentido, as nossas próprias organizações que fazemos parte e outras também. Porque isso vai ficar muito feio se isso não acontecer. Sim. Vai ficar agora sem desculpas, né? Acho que agora a gente realmente não tem desculpa. Não vai ter o que dizer, mas... A gente percebe que o tema está em voga e a coisa agora precisa caminhar nesse sentido. Não faz sentido realmente daqui a alguns anos a gente não ter um percentual maior de mulheres assumindo cargos de liderança. E para finalizar esse tema da diversidade, eu acho que eu queria comentar, teve uma pesquisa em economia social, acho que foi 2018, foi 2019, que ganhou o prêmio Nobel, e basicamente a conclusão que esses economistas chegam, esse grupo de economistas chegam, é que o alicerce fundamental da riqueza no século XXI está atrelado à diversidade. A diversidade de conhecimentos, a diversidade de pessoas, e que não há mais espaço para homogeneidades. Assim, esse espaço simplesmente, ele inclusive é pouco produtivo, né? Muito se diz por aí, né? Assim, para a gente ter uma equipe multissetorial que seja focada e seja eficiente, acabou, você não pode ter pessoas homogêneas. Você precisa realmente ter diversidade de contextos sociais, raciais, gênero, de ideia, de gênero, para que você possa desenvolver alguma coisa que realmente seja fora da caixa. Né? Se você tem uma equipe totalmente homogênea, pessoas com perfis totalmente homogêneos, você tende sempre a agir na homogeneidade. E hoje, na verdade, é o que se busca. Se busca sempre a invenção, uma postura diferente, conceitos disruptivos, criativo que se traga. Então, realmente, eu acho que na formação de equipes, a gente poderia falar espaço para a homogeneidade.
Exatamente para poder você alcançar o poder da mudança? Acho que exatamente para você alcançar o poder, realmente, assim, acho que é bem por aí o foco, né? Assim, pra gente ser diferente, para você se notar como uma pessoa diferente, como você precisa realmente trabalhar com pessoas diferentes, de todos os níveis sociais. E a gente já tinha batido um papo antes, e você havia comentado nesse espaço de transformação digital. Eu vou voltar a usar o termo poder. Você imagina que o superpoder para poder. O superpoder para poder ficou ótimo, né? O superpoder para lidar, vamos dizer, com um ambiente de constante transformação, né? Seria então esse ambiente de. Essa capacidade de mudar, essa capacidade de se adaptar? Com certeza. Eu falo que tem um ditado que eu gosto muito, que eles falam que todos nós, seres humanos, nós temos nosso superpoder. E acho que muito alinhado assim com as transformações que a gente vem passando, o que seria o nosso maior superpoder? O nosso maior superpoder, sem dúvida alguma, esse mundo que a gente vive, na volatilidade, é a capacidade de nos transformar diariamente, de nos adaptar, porque a Paula, o Rui que está aqui hoje, não são os que estiveram aqui há 20 anos atrás e nem os que vão estar aqui há 10 anos na frente. A gente percebe as coisas em franca evolução, em franca transformação, e a gente precisa caminhar junto com todas essas mudanças. Quem não caminhar junto com isso, a gente vai ficar para trás. A gente sabe disso. Todas essas tendências novas acontecendo, né, de legal design, legal tech, legal operations, assim, as coisas a gente precisa se adaptar e entender que isso tudo agora realmente isso faz parte de um dia a dia, faz parte de um dia a dia produtivo, de um departamento jurídico que consegue realmente traduzir toda a juridiquês em números, em valores, e traz isso realmente de valor agregado para a indústria que trabalha. Tem um filósofo que eu gosto muito, pré-socrático, que é o Heráclito de Efésios. Ele é conhecido como o filósofo da impermanência, né? Então, essa frase que você falou agora, o Rui de hoje e a Paula de hoje não é o mesmo de 20 anos atrás, nem será o de 10 anos, ele chega na mesma conclusão usando o seguinte contexto. Ele fala, um homem e uma mulher, mas no caso ele falava, na frase original ele fala, um homem nunca pode se banhar no mesmo rio duas vezes, porque nem é o mesmo homem, nem o mesmo rio, né? Ou seja, ele mudou, o cabelo cresceu, a unha cresceu, um dente caiu, aconteceu alguma coisa, o rio sofreu uma chuva, uma intempérie. Ou seja, tanto nós estamos mudando enquanto pessoas, a gente, obviamente, todo dia a gente está perdendo células, a gente está, e novas células sendo criadas, e ao mesmo tempo o contexto, ou seja, o rio da gente, na qual a gente está se banhando todos os dias da nossa vida, também muda, né? Sim, acho que com certeza a única certeza que a gente tem é que em permanência, né? E a outra frase dele é exatamente essa, a única constante é a mudança. A única coisa que dá para dizer. Agora, falando de vida agitada, de mudança, a gente falou muito disso, eu quero mudar para um outro tópico, mas o que é que você faz? Eu imagino que assim, apesar do mundo ser acelerado, a gente não consegue ficar ali a 5.000 rotações por minuto o tempo inteiro, né? A gente tem que tem que buscar nossas pausas. E o que você faz por trás da Paula, do ambiente de trabalho? Quais são os seus refúgios? Eu falo que todo mundo precisa ter um momento de descompressão, né? Acho que a gente, advogado, a gente trabalha numa rotina muito exaustiva, com muita cobrança, focado em prazo o tempo inteiro. A gente está sempre atolado em prazo, porque o prazo é tudo na vida do advogado e realmente chega um momento em que você precisa realmente descomprimir, você dá uma relaxada. Eu sempre tive, assim, fazem 20 anos, eu amo fazer yoga, gente, assim, se nunca fizeram, super recomendo. Eu acho que, assim, yoga, sentar e meditar um pouco, ficar ali um pouco em silêncio, se conectar um pouco com a sua respiração, foi a forma que eu, Paula, encontrei de dar a minha descomprimida, de dar a minha relaxada e de ter força pra gente continuar, porque a gente sabe que o dia a dia da gente não é pesado. E tirando isso, eu tava falando que lá da sua terra eu adoro fazer kitesurfing, então assim, a gente tem que aproveitar para fazer as coisas para dar uma relaxada, porque a gente precisa sempre estar caminhando junto, né? Você precisa estar bem emocionalmente para dar conta de desenvolver um belo de um trabalho. Eu consigo me identificar com o que você falou em vários aspectos, né? Eu faço yoga, às vezes é engraçado que assim, todo começo de ano eu fico mais firme, aí chega no meio do ano... Acontece. Eu sei que começo de ano... O yoga tá sempre no projeto da listinha. E eu sempre começo mais firme, assim, sei lá, 5 vezes por semana, depois o negócio vai dando uma quedinha. Mas eu tenho meu tapetinho de yoga, eu uso um aplicativo que me ajuda muito. Nessa rotina exaustiva, às vezes é difícil da gente dar conta de manter esse tempo pra gente, mas eu super entendo. Mas a gente precisa colocar ele realmente na agenda. Precisa, porque é uma daquelas atividades, essas atividades
de autoconsciência corporal, e eu acho que ele tem um pouco de diferença da yoga, do Tai Chi Chuan, às vezes até de uma arte marcial comparado com academias pura e simples, né? Que é o nível de autoconsciência muito grande, né? Você tá refletindo muito sobre aquela posição que você tá, a respiração caminhando muito junto e tal. Então é muito legal. A minha mãe fez 40 anos de yoga. Até falecer, ela fez yoga. Então, convivi com começou na década de 80. Nem existia, ninguém falava disso. Ela é uma precursora. E a outra coisa do kitesurf, eu não faço kitesurf, mas eu surfo, né? E aprendi a surfar nos mares de Fortaleza. Tenho muitos amigos que fazem kitesurf. E essa questão do mar, da água, é outra coisa que gera também não sei, eu também nado em piscina, mas não tem comparação. O mar é muito único. Em que, na verdade, também a gente consegue dar uma descomprimida, dar uma aliviada na cabeça, dar uma aliviada no nosso dia a dia, que é sempre tão tenso, com tanta coisa para resolver. A gente sabe que tá todo mundo correndo o tempo inteiro. Eu acho que é a forma que a gente, né, dá uma relaxada na cabeça que também precisa. Não, super, assim, quando você vê, na verdade, eu acho assim, a gente olha a história de qualquer grande líder, né, executivas de sucesso, pessoas que marcaram de alguma forma, você percebe que assim, aquelas que realmente chegaram no fim da vida e que falaram, olha, eu conquistei, mas conquistei de maneira feliz. Tem muitos que conquistaram muito, sim, mas terminaram a vida triste de alguma forma. Eram aquelas que conseguiram não só ser expoentes nas suas áreas de conhecimento, mas também ter um equilíbrio, o pessoal quer. E aí que você vê na maioria dessas trajetórias, o mais difícil era esse equilíbrio. Sim, com certeza. Eu acho que esse continua sendo o nosso grande desafio, né? Trazer esse equilíbrio para o nosso dia a dia. Ainda mais morando numa cidade caótica, com um trânsito do jeito que tá. A gente tá, né, assim, São Paulo cada vez com mais trânsito. Acho que trazer isso para o nosso dia a dia faz muita diferença. E reflete muito no seu humor, nas pessoas que trabalham em volta de você, no ambiente que você trabalha, na forma como que você se comunica e você interage com seus pares, com seus líderes. Acho que a gente precisa realmente ter autoconhecimento e autoconsciência também de que o emocional é responsável por grande parte do sucesso das pessoas. Sem dúvida, sem dúvida. Até porque o que a gente percebe, eu imagino você também, como gestora, você está à frente de decisões difíceis, né? Às vezes uma decisão fantástica de contratar um talento e às vezes confrontada com a decisão muito difícil de desligar uma pessoa, que isso não é prazeroso para ninguém. O que eu percebi ao longo da minha carreira de gestão é que assim, a gente tende a contratar pelas qualidades técnicas e as pessoas são desligadas, ou as relações encerram pelas questões comportamentais. Acho que isso realmente ainda é uma verdade, é impressionante. Precisa existir um conjunto, né? A gente não adianta ter só a qualidade técnica se a pessoa não tem a qualidade, não diria nem qualidade, mas a maturidade emocional para agir diante de situações, né? Porque se adianta ter um ótimo advogado, um super técnico, mas é que ele não tem a menor resiliência para agir sobre pressão. A gente está sob pressão o tempo inteiro, a pessoa se desespera, passa a noite sem dormir, adoece. Poxa, não adianta. Então, assim, realmente você precisa ter um casamento bem afinado entre a questão da inteligência emocional e da inteligência técnica. Acho que isso também, com certeza, todas essas pessoas que fizeram história, que se destacaram profissionalmente, além de grandes técnicos, com certeza eram pessoas que tinham muito conhecimento emocional deles mesmos, muito controle emocional. Não, a gente pode ir pra qualquer campo. Vamos pegar Nelson Mandela, 30 anos preso. E o cara sai de lá pra fazer uma revolução no seu país, sabe? Assim, ele poderia ter dito, não, meu Deus, agora cansei. 30 anos depois. Então, assim, essa questão da resiliência. E acho que o pessoal fica com uma dica, e acho que esse é um ponto importante que a gente... Uma das primeiras vezes que a gente explora nesse formato aqui no The Hub, depois eu vou tentar voltar com outros convidados nesse tópico dessa inteligência emocional. E o que eu posso falar do meu ponto de vista, né, particular, como pessoa, como agente, mas também como empresário, que eu acho que esse caminho ele é individual, ou seja, nós como indivíduos devemos buscar, todos nós, independente da posição que nós estamos. Então, assim, porque no final do dia ele é um caminho muito único, muito pessoal, só a gente pode traçar. Ao mesmo tempo, enquanto organizações, o que eu diria é que as organizações elas podem também patrocinar o bom caminho, no sentido de incentivar, né, de abrir canais de diálogo. Abrir diálogo, abrir coachings, né? Coaching, instruções, rodas de conversa, mas no final do dia o que eu também já vi é que, assim, mesmo quando isso existe e tudo mais, é uma decisão do indivíduo. A pessoa precisa estar aberta. Todo tipo de novo aprendizado, a pessoa precisa estar aberta. A empresa pode te oferecer
uma ajuda, mas é realmente a decisão final, se você vai evoluir nesse sentido. Acho que nosso papel é abrir portas e janelas, mas assim, só quem vai poder passar por elas somos nós mesmos. Paula, a gente está caminhando aqui para os nossos finalmente. Acho que a gente passou aqui por vários pontos super interessantes para o nosso público e muito legal mesmo, muito bacana. Você agora está passando por mais uma mudança grande, né? Você vai agora para um outro grupo empresarial, com outra história, com outra trajetória, inclusive que vai requerer de você uma mudança física, né? Você está indo passar a parte agora, fazer uma dobradinha Fortaleza-São Paulo. Sim, vou estar agora, na verdade, compartilhando essa ponte aérea de Fortaleza, de São Paulo. Estou super animada com o projeto que vem aí pela frente. Perfeito. E acho que a gente vai ter muita experiência para trocar, tem muita coisa nova acontecendo. E te agradeço aí pelo convite, por ter vindo aqui. De novo, parabéns pelo espaço, que está incrível. Muito obrigado. Então vamos encerrar por hoje e foi muito bacana, pessoal. A gente conseguiu tocar em temas importantes da diversidade, conseguimos falar de inteligência emocional e aspectos profissionais, né? Então acho que foi um pacote completo aqui hoje. Paula, foi excelente ter você. Venham aqui, conheça o The Hub, conheça os nossos canais e mais uma vez, foi ótimo. Tchau, tchau, pessoal. Até mais, até a próxima. Tchau.